Evangelho do dia. Olá, você está no canal Zion Linhares. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. Neste Evangelho, Jesus está voltando para a sua cidade natal, que é Nazaré. Ele que andava em outras terras, fazendo grandes milagres, libertando muitas pessoas de espíritos imundos. Ele resolve vir para a sua terra. Mas quando ele chega na sua terra, ele vai ao sábado na sinagoga e vai pregar. Mas quando ele vai pregar, ele causa admiração para o povo de sua terra, que ficam se perguntando, de onde ele recebeu tudo isso, como ele conseguiu tanta sabedoria, como é que ele fez tantos milagres que estão sendo realizados por as mãos dele. Ficaram questionando a pessoa de Jesus. Mesmo sabendo de tudo que ele fazia, ficaram questionando por quê? Porque ele era daquela cidade. Então Jesus é discriminado pelos seus próprios conterrâneos. Ele mesmo diz que as pessoas ficaram a perguntar: este não é o carpinteiro? Porque ele ajudava o pai dele, José, que era carpinteiro. Ele tinha a mãe dele, Maria, uma pessoa muito simples ali. E tinha as pessoas que andavam com ele, como diz no início do Evangelho, que os apóstolos, os discípulos, foram com Jesus para Nazaré. E lá eles ficaram escandalizados, até dizendo: ele não é aquele que mora aqui? Ficaram duvidando da pessoa de Jesus. Então Jesus, nesta hora, ele dá um aviso profético. Ele já diz logo: olha, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Ele já deu este aviso para que quem viesse depois dele não viesse se chatear, que quando estivesse na sua própria terra, na sua própria cidade, onde nasceu, as pessoas viessem a discriminá-lo, a não aceitá-lo. Então ele já deixou. Então, se você diz alguma coisa à sua família, você diz alguma coisa para seus amigos, você diz alguma coisa no local do seu trabalho e você não está sendo aceito, você está duvidando do que você está dizendo, então isso aí Jesus já deixou profetizado. Então é procurar um jeito de fazer como Jesus, que Jesus fez. Ele foi para a redondeza, próximo à cidade dele, para fazer o trabalho que o Pai o confiou, a missão dele, que era pregar a boa nova e libertar as pessoas da escravidão dos pecados, dos espíritos imundos. Então Jesus percebe a falta de fé. Gente, aqui está o ponto principal deste Evangelho de hoje. Jesus percebeu que o povo da sua terra estava sem fé. E ali, até é dito que ele fez poucos milagres, quer dizer, como que ele não tinha feito nenhum. Mas ele impôs as mãos em alguns
e curou de algumas doenças, impondo as mãos. Enquanto que em outros lugares, ele fez milagres extraordinários. A gente percebe que era multidões de pessoas acompanhando ele. E aqui neste evangelho não fala sobre essa multidão. Fala que ele chegou na terra dele e no sábado ele foi pregar na sinagoga. Isso quer dizer que ele não chegou no sábado. Pelo que dá para entender, ele não chegou no sábado e foi logo pregar. Não, ele chegou antes. Mas você percebe que aqui neste evangelho de Marcos, no capítulo 6 e no versículo 1 ao 6, não tem aquela história da multidão. Tem só dizendo que ele chegou na terra dele. Então, assim somos nós. Muitas vezes a gente mora numa cidade, a gente tem uma família e a gente fala até em nome de Cristo, falando as palavras ditas por Jesus para as pessoas, e às vezes a gente fica sem credibilidade, não confiam, não acreditam na gente. E às vezes chega as pessoas de fora, às vezes chega até esses rezadores, esses macumbeiros, essas pessoas que pregam espiritismo, e aí pronto, o que ele diz vale, o que ele diz é verdade, o que ele diz é correto. Tenham cuidado. Jesus, repito mais uma vez, Jesus percebeu a falta de fé do povo da cidade dele e fez esse aviso profético, que um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua própria cidade. Então, fiquemos em oração, aumentemos a nossa fé, peçamos a Deus que aumente a nossa fé, para que a gente não fique parecido com o povo de Nazaré, na cidade a qual nasceu Jesus, e onde ele não pôde fazer muitos milagres, porque não tiveram fé, foi discriminando, mesmo sabendo que em outras cidades ele tinha feito milagres extraordinários, porque eles dizem aqui. Então fique com Deus e com minhas orações. Amém.